de esperança sempre a brilhar. F de fé que nos faz andar. G de graça que nos faz viver. H de humildade vamos aprender. N, O vamos celebrar. P, Q, R sem parar. S, T, U com muita fé. V, W, X, C, Z. E quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Também saudar a criançada com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que bom estar aqui novamente nesta casa. Quero primeiro agradecer a Deus e a irmã Jéssica que me convidou para estar aqui. Deus abençoe o pastor. Deus possa abençoar grandemente pela confiança que novamente está aqui. Eu sou grato ao Senhor. Ele está aqui junto, para a gente estar cultuando a Deus junto com essas criançada que é linda. Deus possa abençoar vocês. Vocês lembram ainda dos amiguinhos do tio João? Já que está todos aqui no tempo que eu estava aqui? Dormindo? Lembra também? Você é uma criança, tem uma mente. Mas lembra o nome dos nossos amiguinhos? Não! Vocês esqueceram? Vamos lembrar, tio João vai lembrar. É o Gilquinha, grava aí. Você é o Gilquinha e Cici. Mas tio João também trouxe mais outro amiguinho, terceiro, que é o Lobo Guará. O Raposo. É o Raposo. Você já sabia? Pois é o seguinte, eu não sei se eles já chegaram por aí, mas alguém pode me falar se os amigos do tio João estão por aí? A tia que está na porta já está aí, já chegaram? Ainda não? Eita, estão atrasados aqui, ó. Meu Jesus, agora vão chegar. Pastor, você pode sentar, pastor, aqui? Que esses meus amigos demorar um pouquinho, meu Jesus, da glória. Criançada, quem está alegre com Jesus aí? Oh, glória a Jesus. Graças a Deus. Quero louvar a Deus, por a criança que estava dirigindo aqui o culto. Que pensa. Deus abençoe. Deus tem plano na tua vida, sabia? Muita coisa aqui. Deus possa abençoar, porque é difícil a gente ver criança na frente dirigindo o culto. Tem muita criança aqui, mas eu vi que criança aqui, eu já vi eles cantando, adorando a Deus. E isso é uma benção. Os nossos amiguinhos já chegou, tia Karine? Já? Pois eu vou dizer. Agora, olha para cá, criançada. Vai ajudar o tio João? Nós vamos chamar primeiro a Cici. Tá legal? No 3, mas é bem alto, porque como ela chegou agora, eles estão um pouquinho meio assim, não escuta bem não, se vocês gritarem bem baixo, tá bom? É bem alto mesmo. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Não. Sabe por que eles gritaram? É porque os papais e as crianças que estão no banho não gritaram. Vamos falar para eles gritarem? Papai, ajuda! Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Dizia está escutando. O que está acontecendo? Mas a última vez, porque se não escutar, eu vou chamar é o Juquinha. Né não? Vamos lá? 1, 2, 3, Cici! Olha aí, a Cici chegou! Olá, Cici! Parece que Cici veio meio triste, com a cabeça baixa da cabeça. Dá um tchauzinho aí para as criançadas, Cici! Eita! Você viu o Juquinha por aí, Cici? Já tá ali? Bora lá, criançada! Mas bem, sabe o que aconteceu com esse Juquinha? Olha aqui. Olha, ele às vezes usa uns fones de ouvido e não escuta bem, não. Mais alto ainda, tá bom? 1, 2, 3, Juquinha! Aí, Juquinha está chegando! Oi, Juquinha! Mas eu vou dar a Juquinha aí, que merece de chegou! Chegou atrasado, mas chegando por Juquinha. Eita! Ô, Juquinha, vai assistir. Vem um amigo aí, ele tá lá fora. Quem é, criança? Vamos chamar ele, você vem? É o Raposo?
Vamos lá. Tem certeza de que ele veio junto com vocês? Se ele não vem, vamos lá. 1, 2, 3. Olha aí! Glória a Jesus. Eita, Raposo, opa, cuidado, Raposo, cuidado. Olha, presta atenção, Raposo. Aqui, Raposo. Onde é que Raposo vai? Aqui perto do joguinho, Raposo. Vamos para Jesus. Tudo bem, Raposo? Ei, Raposo tá forte. Tá pronto para adorar o Senhor, vocês? Turminha, vocês estão prontos? Todo mundo de pé, criançada, para adorar o Senhor Jesus nesta noite. Quem quer adorar o glória? Tia Karine, está tudo pronto aí? Oh, glória a Jesus. Jesus é bom, mas vamos adorar ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Nessa alma bem alegre. Vamos lá, toda a igreja. Vai, meu. Tia Karine, ajuda. On s'arrête. Você vai ver, ela me ganhou assim. Assim. Olha, sabe agora a licença de Deus. Agora, pelo Jesus, alegre, Senhor é, glória. Essa é a história de uma mulher que se sabe o que uma mulher de dor, não está tradição. Olha pra mim, você vai ver, ela ficou assim. Sabe agora a tristeza de barulho. Venha comigo. Se eu amar uma mulher de novo, que não está tradição. Olha aí, você vai ver, ela ficou assim. Virou santa tradição. Virou santa tradição. Virou santa tradição. Glória a Jesus, Jesus é o Jesus, ele merece. Oh, glória a Jesus. Criançada, o Juquinha Cici vai ter que ir embora e o Raposo também. Depois eles voltam, tá bom? Porque o tio João e... Não. Tá certo, tem certeza? Eu vou perguntar para eles, porque é eles que decidem. Aí, ó, gente, as crianças querem que vocês vão embora ou vai ficar aqui? Aí, só um pouquinho, gente. Mas é o seguinte, é hora da palavra, não pode estar conversando com o Rabô, porque é o seguinte, esses dois aqui, de vez em quando, gostam de estar conversando. Mas não pode, vamos ter que separar eles, tá? Vamos separar eles, pastor, porque se conversar, eles vão embora, vai? Tá ok, Suquinha, Cici? Legal.
Gente, chegou a hora mais boa que Jesus deixou para nós, que é a sua palavra. Quem trouxe a Bíblia? A espada. Tia. Criança que não tem Bíblia ainda aí, levante a mão. 1, 2, 3. Não tem nem casa. Jesus. Aí. Não trouxe também. Jesus. Mas no próximo culto que o tio João veio, tio João quer ver todo mundo com a espada. Não pode deixar em casa, não. Sabe que tio João, ele leva a espada para onde ele vai. Só que pro trabalho, ponto dentro da bolsa lá. Porque a espada é onde nós meditamos e ouvimos a voz de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Tem um telão aqui. Coloca lá no tema. Lá de menino Samuel. O tio está sem óculos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo. Quem lê? Versículo 10. Tio João vai ler, as crianças vai prestar bem atenção e bem silêncio agora. Se não, Juquinha mais Ceci vai para casa e o rapaz. Vamos lá? Tio João vai ler. Presta atenção. Então veio o Senhor e pôs ali, e chamou-se como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Eu quero que as crianças criem a sua cabecinha nesta hora. Junto com o tio João, vamos orar. Vamos pedir para que Deus possa falar conosco agora. Você tem irmão Bruno, mas agora você vai pedir para Deus: Deus, fala comigo. Senhor, Pai, eu estou aqui, Senhor, como teu servo, Pai. Deus, como teu servo, Senhor, nesta noite, Pai, eu quero trazer a tua palavra. Usa-me, Senhor, para que eu possa passar, Senhor, para essas crianças, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar com elas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que Jesus, ele é tão bom, maravilhoso. E nós vamos falar hoje sobre esse menino chamado Samuel. Isso. Samuel, ele foi um menino que ele foi criado no templo. E nós sabemos que ele é o filho de uma promessa que uma mãe chamada Ana orou para Deus e pediu a este menino chamado Samuel. E Ana, antes de ter, ele fez uma promessa a Deus, sabe, criança? E disse: Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu devolverei ao Senhor, para que sirva na casa do Senhor todos os tempos da sua vida. Ana, e a palavra deixa os bonecos quietinhos ali. Eu vou olhar aqui para o tio. E Samuel, quando Ana teve Samuel, ele criança, Samuel, ele foi levado até o templo, até o sacerdote chamado Eli, para que ele ali aprendesse tudo ali que Deus tinha para ele. Mas Deus não tinha aparecido ainda para Samuel. Samuel não conhecia ainda a cor da voz de Deus, sabia, criança? Ele não sabia ainda, e nem ainda tem ouvido Deus falar com ele. Presta
presta atenção, porque Deus quer falar com vocês. E com vocês também, papai e mamãe. É culto de criança, mas Deus também fala com a igreja. Vocês não estão aqui em vão, mas a palavra que Deus tem não é só para criança, mas é para a família, é para o adolescente, é para o jovem. E aqui nós sabemos, crianças, papai e mamãe, que Samuel, ele era um menino que estava ali crescendo na presença de Deus. Ele ia crescendo e aprendendo ali as coisas que o sacerdote ele ensinou. Minha filha Karine, vocês sabiam, essa é minha filha que me ajuda. A outra é minha filha, os netos. Esses dois são os meus dois netos, que sempre estão com a primeira. Os dois que fazem parte da nossa equipe de tio João. Uma adoeceu, foi para onde nós estávamos no congresso. Hoje adoeceu e a outra viajou e o carro quebrou e não deu chegar tempo. Mas estamos aqui para glorificar Deus. Bem, continuando. E ele ensinava, mas um certo dia, quando Samuel ele cresceu um pouco, olha aqui, tio. Quando Samuel ele foi crescendo, e uma certa noite ele foi dormir. Samuel, como o tio falou, ele não conhecia a voz de Deus. Mas uma certa noite, Samuel estava dormindo com esta peça. E quando ela estava dormindo, criançada, de repente veio uma voz lá do céu dizendo: Samuel, Samuel. Que ele não sabia, que ele pensava que era o sacerdote. E ele foi, ele chegou ao sacerdote e ele disse: Senhor, o que queres? Aí sabe o que foi? Aí ele falou o quê? Eu não te chamei. Volta a deitar novamente a dormir. Mas Samuel, ele não entendia, porque ele não escutava a voz de Deus. Ele não sabia ainda. Mas ele torna a deitar na sua cama. E dorme novamente aquele sono. E de repente, novamente, Deus: Samuel, Samuel. E ele de repente acorda, levanta. Fala no Senhor, estou aqui. Não, Samuel, não te chamei, volta a dormir. O Senhor não chamou, tem certeza? Eu vi uma voz. Não, torna a dormir. E esse sacerdote não caiu a ficha, criançada, que era a voz de Deus ainda falando. Mas lá vai Samuel novamente, sem entender nada, porque tem criança que às vezes não entende. Sabe por quê? Porque às vezes tem criança que conversa no culto. Misericórdia, não pode. Ei, tá vendo? Aí ele torna a dormir. E essa é a terceira vez. Ele deita novamente na sua cama. E de repente, quando ele pega no sono, Deus ele disse: Samuel, Samuel. E novamente lá vai ele ao sacerdote ali, sem entender, sem saber o que estava acontecendo, porque ele não ainda sabia que era a voz de Deus. Mas de repente ele novamente chega no sacerdote e ele diz: fala, meu Senhor, o Senhor me chamou. Aí o que aconteceu? O sacerdote ali percebeu que era Deus chamando Samuel. Sabe, criançada, às vezes Deus ele quer falar com as crianças. Deus às vezes não quer falar só com o adulto, mas Deus às vezes quer falar com
cada uma das crianças. Porque Deus fala com as crianças. Por isso que nós temos que ficar atento com os nossos orelhinhas, para que nós ouvimos aquilo que Deus quer falar. Mas como é que Deus vai falar conosco? Através desta palavra. Você já ouviu a palavra? A voz de Deus? Tio João, quando ele era tão pequeno, eu vi uma voz bem distante, mas eu não conhecia quem era Deus ainda. E eu não sabia que Deus falava com a gente, criança. Mas Deus fala com criança. Porque antes que vocês estivessem aqui neste mundo, Deus já tinha plano na vida de vocês. Promessa. Sabia? Quando você estava na barraquinha da sua mamãe, Deus já sabia o seu nome. Sabia que você ia estar aqui, dirigir esse curso, sabia? E Deus já tinha um plano na vida de cada um. Porque quando o tio João ouviu aquela voz, eu não entendi. Mas eu vim entender, sabe, criança? Depois de muito tempo, meus 20 anos. Porque foi aí que eu parei e comecei a escutar e a entender que o Senhor, Ele ainda falava conosco. Ele tem chamado. Foi assim na vida de Samuel. Ele não entendia, criançada. Mas ali quando o sacerdote disse, olha, filho, vai me dar, porque eu já sei o que está acontecendo. É Deus querendo falar com você. Quando Deus chamar, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis o teu servo. E Samuel foi, porque ele deu ouvido à voz de Deus. Sabe aquela criança que às vezes, muitas vezes está na sua casa, e a mamãe às vezes diz para ela, olha, não é desse jeito, não faz isso. Nós temos que escutar a voz da nossa. Por quê? Porque Deus às vezes usa o ser humano para falar com você. Porque quando Samuel ali chegou naquela hora e ele percebeu, criança, que era Deus falando, ele falou para ele e disse, vai tentar novamente. Eu já sei quem é. Criança, ele saiu novamente ali, ele deu ouvido ali o que o sacerdote lhe falou. E ele foi deitar. Ele foi dormir novamente. E ele deitou. Aí novamente Deus ele chega. Samuel, Samuel. E Samuel naquela hora começou a ouvir a voz de Deus. E dizer, Senhor, esse teu servo aqui, o que Deus quer que o Senhor quer do teu servo. É assim, criança, na nossa vida, quando é criança, Deus, Ele ainda fala com você. E o Senhor chamou você aqui para te dizer, eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho promessa na vida dos filhos, sabe, papai? Há uma geração que muitas vezes tinha, muitos não dão valor. Muitos olham para ele e dizem, esta geração não vai dar fruto. Mas criança, vocês vão ser uma geração, criança, que vai dar fruto. Ter ouvido a voz de Deus. Deus tem plano na tua vida. Como Deus tinha um plano na vida de Samuel. Como Deus chamou e Samuel deu ouvido. Sabe? Quando o pastor às vezes está pregando, tem criança que às vezes fica bem atento, ouvindo a palavra.
Porque quando estamos na casa do Senhor, o Senhor ele está falando conosco. Foi aí, criança, que quando eu tinha meus 20 anos, a primeira vez que Deus me chamou novamente, eu percebi que Deus tinha algo na minha vida. E eu vi a voz de Deus dizendo: filho, levanta, faz a minha obra, presta atenção. Mas tem criança, meu Jesus, meu Deus, que às vezes não dá ouvido, porque às vezes o celular não deixa. Ainda bem que aqui, tia Jéssica, aqui não tem, porque eu não vi criança nenhuma com celular na mão. Nem papai, nem mamãe, mas tem igreja que o tio fica tão feliz, sabia? Porque as crianças não estão dando ouvido a voz, porque está lá com o celular na mão. Está no joguinho. E lá está entretido na internet. Ouvindo às vezes coisa do mundo, no lugar de ouvir a voz de Deus. Deus ele chama, criançada. Papai, mamãe, Deus ele tem chamado na vida do teu filho. Mas muitas vezes somos nós que deixamos o celular impedir os nossos filhos de ouvir a voz de Deus. Deus tentando. Aí nós chegamos, criança, na igreja, e muitas vezes tem criança que não presta atenção. Porque as coisas que às vezes tira a atenção que o inimigo da nossa vida, sabia? O inimigo ele queria fazer isso na vida de Samuel. O inimigo ele queria às vezes impedir de Samuel chegar aonde ele chegou. Você sabe por que vocês estão aqui? É porque, criançada, Deus ele tem um plano e uma promessa. Mas tem alguém que não quer vocês aqui. É um chamado inimigo da nossa vida. Às vezes ele fere o coraçãozinho. Ele faz que as crianças tampem os seus ouvidinhos para não ouvir a voz de Deus. Mas crianças, vocês que têm chamado de Deus, têm ouvido aquilo que o Senhor tem. Mas tem criança que às vezes aprende tantas coisas na escola que não é bom. E como assim, tio João? Aprende a dançar umas danças. Ouve algumas coisas que não agradam a Deus. Eita, Jesus! Aí eu vou pedir para as crianças dizer misericórdia. Misericórdia, Jesus! Meu Deus, não tem. Mas crente, ele canta a música do mundo. Ele ouve a música. Não, né? Jesus. Porque se ouve, meu Deus do céu, quer dizer que seus ouvidinhos não tem nem como ouvir nem a voz de Deus, porque está cheio de coisas ruins. E nós temos que guardar o que no nosso coração? Coisas boas. Que provenha do Senhor. Isso. Coisas que às vezes agradam a Deus. Como assim o nosso coração para ficar limpinho e onde Jesus possa fazer morada. Sem Jesus, nada podemos. Já pensou se Samuel, ele crescesse lá fora? Mas não, Ana fez uma promessa para Deus, disse assim: Samuel, ele vai ser profeta. Vocês sabem que você é profeta? Vocês sabem que vocês são missionários, pastores? Vocês sabem que vocês são escolhidas de Deus para um dia estar aqui, aleluia, como a tia, como o pastor, aleluia, porque vocês estão ouvindo a voz de Deus, não estão ouvindo a mentira, aí coisas que não agradam a Deus. Vocês sabem que tem criança que às vezes eles falam palavrão porque às vezes estão aí sempre com seus ouvidos escutando coisas que não é para escutar. Jesus, nós temos que ouvir somente o que Deus tem para nós cristãos, criança. Nós temos que sempre estar ligados nas coisas de Deus. Peraí, Ceci, Juquinha, tá tudo bem aí? Vocês não estão cansados, não?
Se você é cansado, vamos procurar uma cadeirinha, vocês vão sentar. Raposo, tá ok? Mas se ele está ok, vamos deixar ele sentar. Oh, glória a Jesus. E o tio João, ele fica alegre quando criança. Ele sempre está na casa de Deus. Jesus é tão bom, tão maravilhoso. É lindo. É lindo, é perfeito. E nós temos que também ser perfeito. Porque quando o Senhor ele chama, o Senhor não chama para que nós vivemos dentro de um danado chamado pecado. Está ouvindo coisas erradas, pecado. Porque o pecado ele vem para cegar, para fazer que nós não venhamos escutar aquilo que Deus tem para nós. Porque o pecado ele não fica feliz que as crianças estão louvando a Deus, mas que as crianças, às vezes, aleluia, ficam felizes quando a criança está lá fora, fazendo essas dancinhas, que é moda hoje, que pega hoje. Como é que é? Faltar aula. Tem criança aqui. Eles fazem isso pra farmar, coisa feia. Meu Deus. Ele que pega, mas faz isso não tem vergonha na cara não. Glória a Jesus. Agora, é verdade. Sabe por quê? Sabe por que isso aí, criança? É porque tem muitos. Será que isso é culpado dos pais? Não é só Por quê? Porque eles não ensinam direito? O quê? Jesus! Mas tem pai que ensina pra criança e nos pais só a criança ainda continua. Continua. Mas tem uma coisa também. A criança, às vezes temos que copiar tudo que é bom. Necessário. O tio quando era criança, oh Jesus, quando não conhecia a Deus, ele tinha uma vida cheia de tristeza. Só aprendia coisa que não prestava, sabia? Só aprendia, só ouvia aquilo que às vezes não agradava a Deus. Aí era por isso que o coração do tio era cheio de tristeza. Mas quando chegou os seus 20 anos, criança, que quando eu parei um pouquinho e dei ouvido à voz de Deus e o chamado de Deus para eu estar aqui hoje, foi aí que Deus mudou a minha vida. É assim que Deus muda a vida das crianças, você sabe? Você sabe por que você está aqui? Porque você, quando ouviu a voz de Deus, você prestou atenção e disse assim: o meu lugar é aqui. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele quando escreve ali, desenha tudo, o plano da pessoa, ele não está desenhando em vão. Ele não vem apagar mais ali o que ele fala, sabe? Ele não volta atrás, porque se ele voltasse atrás, aleluia, eu não seria, o que seria de muitos? Porque muitos têm voltado para trás, muitos têm parado de ouvir a Deus, mas graças a Deus que ainda tem Samuel nos dias de hoje. Oi? Samuel! Tá vendo? E esse Samuel tem promessa. Aleluia, Jesus. Samuel tem promessa. Jesus é bom. Jesus ele é aquele que trouxe você aqui e trouxe seu filho. Não deixe. Essa palavra não é só para as crianças. Eu sei que a tia me convidou para pregar para a criança, mas não é só as crianças que estão aqui. Vocês, papai, estão aqui. Porque o Senhor, um dia, quando você estava lá fora, o Senhor disse assim: olha, chegou a sua hora. E você deu ouvido tudo aquilo que Deus falou para você. Glória a Deus. E agora é sua vez de ensinar o seu filho a ouvir aquilo que Deus tem.
Se você ainda não comprou a Bíblia do seu filho, e você não pratica isso, ensinando a ele que a voz do Senhor Jesus é aonde nós aprendemos através da Bíblia. Porque criança tem Bíblia. O tio João tem uma história de 5 Bíblias. É a Bíblia suja, a Bíblia rasgada, a Bíblia esquecida e a Bíblia, às vezes, feliz. Porque há muitas pessoas que fazem isso. E eu quero pedir, papai, para que os teus filhos cresçam, que eles cresçam na presença do Senhor, eles venham aprender a palavra. Porque o mundo, eles estão ensinando agora coisas que às vezes quer tirar a atenção dos nossos filhos. Tirar a atenção, aleluia, dessas crianças para eles não estar aqui adorando. Que coisa linda ver essas crianças adorando o Senhor. Que coisa linda ver criança ainda, aleluia, tem esse desejo de estar na presença de Deus. Mas muitos dias não tem esse desejo de estar fazendo culto, de estar com as crianças adorando o Senhor. Não tem igreja que às vezes não faz culto mais de criança. É difícil, gente. Mas essas crianças que estão aqui, elas se alegram. Não é porque elas ganham presente, não é porque elas ganham, aleluia, doce, é porque, aleluia, elas precisam da presença do Senhor, de ouvir a voz de Deus. Criança, aleluia, Deus, Ele tem algo na vida de vocês, porque hoje vocês vêm aqui a ouvir a voz de Deus. Aleluia, escute, aleluia, Jesus, tudo aquilo que às vezes vem querer tirar sua atenção, feche os seus ouvidos, mas aquilo que às vezes quer te levar para o céu, aleluia, Jesus, abre os seus ouvidos, porque é coisa boa. A presença de Deus é boa, mas para nós viver a presença do Senhor, nós temos que sempre estar orando, lendo e ouvindo aquilo que Deus tem. Deus tem promessas. Vocês creem? Na vida dos teus filhos. Samuel, ele teve uma promessa que Ana falou. Ana falou que se Deus desse Samuel para ela andaria para o Senhor. E você, o que você promete para o seu filho? Será que o seu filho você tem entregado para Deus? Essas crianças que estão aqui? Ou será que nós às vezes temos deixado a desejar onde deixar os nossos filhos em casa? No culto como esse, eu sei de crianças que gostam de estar aqui na igreja. Quem que a criança gosta de estar na igreja? Oh, glória a Jesus, tio João gosta. Se eu faltar um dia na igreja, acho que tio João fica muito triste. Mas graças a Deus que ainda tem criança. Criança, não perca essa oportunidade. O que o Senhor ele falou contigo hoje é algo que o Senhor ele tem falado com sua igreja. Não dê ouvido ao mundo aí fora, porque o mundo ele não quer ver você aqui dentro da igreja crescer. Dê ouvido à voz de Deus. Não dê ouvido a mentiras, a engano. Porque quando nós damos ouvidos, nós vamos crescendo na presença do Senhor, criança. Nós vamos aprendendo, aleluia, Jesus, que o Senhor ele é o nosso Deus, aonde a graça ele habita sobre a nossa vida. Amém? Porque esta graça, aleluia, Jesus, não é somente na vida dos adultos, é na vida das crianças. O que Deus tem não é só na vida, aleluia, do pastor,
da pastora, do irmão, da irmã, é na vida desses pequenininhos. Mas para eles terem uma vida com Deus, eles precisam sempre estar ouvindo aquilo que Deus tem. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus quer na vida deles. Não é aquilo que eu tenho, mas é aquilo que Deus tem na vida de vocês. Não é aquilo, aleluia, que às vezes as pessoas têm, mas é aquilo que Deus tem na vida dos teus filhos. Ai, como coisa boa é estar na presença do Senhor. Criança, não tem uma coisa tão boa como essa, é estar na presença do Senhor, é adorar o Senhor, é estar, aleluia, na presença daquele. Ele fortalece. Tem criança que às vezes não vem para o culto. Com preguiça. Não só isso, tem criança que tem preguiça, mas sabia que tem criança que às vezes está em casa, que às vezes está com seu coração ferido e ninguém entende, nem o pai. É como ele disse, é por causa de preguiça. Não é por causa de preguiça, é por causa de às vezes tem alguma coisa acontecendo e às vezes nós não entendemos. Às vezes Deus quer fazer algo na vida deles, mas às vezes o inimigo coloca a tristeza dentro do coração. E o pai, a mãe, às vezes está pensando que é porque esse menino tem preguiça. Ei, preguiça não é de Deus, todas as crianças sabem. Preguiça não é de Deus. Como é que eles não têm preguiça? O inimigo é sujo. Presta atenção. Sabe aqueles, às vezes, quando seu filho entra dentro do quarto, que ele fica dentro do quarto e a gente, às vezes, entregamos dentro do nosso filho algo que, às vezes, estraga mais a vida dele, deixa mais ele triste. Porque ele só é alegre quando ele tem um celular. Aí ele fica lá dentro do quarto e nós não sabemos o que ele está vendo, o que ele está assistindo, o que ele está ouvindo. Não é a voz de Deus. Não é assistindo um culto. Não é ouvindo a voz do Espírito Santo. Às vezes ele está lá na internet ouvindo coisas que às vezes prejudicam a vida dele. Às vezes ele está dentro do quarto, às vezes ouvindo alguma coisa que entristece o coração dele. E a gente não ficamos nem sabendo o que está acontecendo, dizendo, meu filho, está tudo bem lá. Cuidado! Às vezes essas crianças que vai morar no céu, o inimigo é sujo. O inimigo, às vezes, ele quer jogar, às vezes, tristeza, e às vezes para aqueles crentes que quando eles estiverem adolescentes, porque nós sabemos que quando chega na adolescência, a primeira coisa é esfriar. Quando chega na adolescente, a primeira coisa é querer ficar, aleluia, em casa para não vir mais para a igreja. Quando chega a adolescência, aleluia, Jesus, às vezes, aleluia, o Senhor não me manda mais de mim. Quando chega na adolescência, aleluia, Jesus, eu não tenho mais prazer de ir para a igreja, porque eu não quero mais, porque eu parou de ouvir a voz de Deus. Pega essa oportunidade que hoje eles estão na presença de Deus. Tem criança que tem entendimento, aleluia, Jesus, de guardar, aleluia, Jesus, eles não esqueceram da boa. Criança, ele tem algo assim, aleluia, que ele é fácil de aprender, de ouvir. Samuel, ele aprendeu a servir a Deus. Samuel aprendeu a orar a Deus.
Samuel aprendeu a oferecer sacrifício a Deus. Ele prestou atenção, aleluia, Jesus. Não foi os filhos de Eli. Aleluia, que ali eles pecavam, eles erravam, mas ele prestou atenção, aleluia, que ensinava a escritura, a palavra de Deus, a voz do Senhor, criança, aleluia, Jesus, presta atenção àquilo que Deus tem na vida de vocês, presta atenção àquilo que Deus quer falar com vocês. Porque vocês têm chamado, aleluia, para servir a Deus, não servir ao mundo. Vocês têm chamado, aleluia, para fazer a obra de Deus, não servir ao mundo. Agradar a Deus. Preste atenção, crianças. Agradar a Deus não é só você vir a este culto. Agradar a Deus é aonde você estiver, na escola, em casa, na rua, aleluia, Jesus, você está sendo, aleluia, uma criança que está sendo, aleluia, um testemunho, luz, que sempre aonde você está atento a voz de Deus. Amém? Esta é a palavra. Ouvimos aquilo que Deus tem na nossa vida. Jesus, ele tem promessa na vida de vocês. Ouve a minha voz. Fica de pé. Convido todos a ficar de pé, criança. Eu queria convidar todas as crianças que estão na nave da igreja. E não quero que elas venham sozinhas, eu quero que o pai ou a mãe venham junto com eles. Nesse momento eu quero orar por vocês. Jesus, ele é aquele que ele ainda fala com a sua igreja. Ele tem plano na vida de teus filhos. Mas para isso precisa de você. Ensina o teu filho o caminho. Ensina ele. Porque quando você ensina, eles vão estar aqui aprendendo. Aprendendo coisas que é boa para eles. Porque tem filhos hoje que a mãe está como a gente conhece aí no mundo. Às vezes sai para a rua, bebe, vive uma vida, aleluia, Jesus, que às vezes o filho fica em casa e vê aquela situação, ele é abandonado. Ele não tem oportunidade como os nossos filhos, ele tem de ouvir a voz de Deus. Muitos eles aprendem o que os pais ensinam. A se drogar. A vender o seu corpo. Mas não tem como estar ouvindo aquilo que Deus fala. Porque eles não aprenderam. Mas os nossos filhos, ele tem essa oportunidade. Os nossos filhos, eles têm essa oportunidade de poder ouvir e aprender. E lá na frente nós podemos ver ele, um servo fiel e temente a Deus. Lá na frente nós podemos ver os nossos filhos levando uma boa semente. A semente, aleluia, aonde foi plantada no coraçãozinho deles. Samuel, aleluia. Jesus é bom. Jesus, ele é aquele que ele tem chamado na vida. Mas as pessoas às vezes param
tempo. Eu quero orar agora. Quero orar pelos filhos e pela família. Por que, tio João? Porque as famílias estão sendo atacadas. Eles começam a atacar os nossos filhos, depois ataca os esposos e esposa. E vai destruir. Sabe por quê? Porque o inimigo ele diz assim: se eu atacar a família, eles não vão ter oportunidade de trazer os seus filhos a adorar o Senhor. Sabe por quê? Tem famílias que estão desistindo. Tem família que já não ouve mais a voz de Deus porque não quer mais vir para a igreja. É o que acontece. Os filhos não têm mais essa oportunidade de vir ouvir a voz de Deus. Jesus é bom. Feche os seus olhos, criança. O Senhor, Ele é aquele que Ele abençoa. Se você ouvir esta voz, às vezes o Senhor Ele quer falar. Às vezes, à noite, o Senhor às vezes quer despertar. E esse despertamento, aleluia, Jesus, é algo que às vezes é que nós devemos orar. Aleluia. Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor. Meu Deus, nesta noite, Jesus, eu quero orar, Senhor, pelas famílias e as crianças. Mas eu quero pedir, Senhor Deus, aonde o Senhor possa visitar. Como o Senhor escolheu Samuel, como o Senhor chamou, Senhor, aquele menino, Senhor, papai, para ser profeta, para servir ao Senhor. Pai, crianças estão aqui, Senhor, na tua presença. Que essas crianças, Senhor, venham servir ao Senhor, papai. Elas venham fazer a tua vontade e não a vontade do mundo. Elas venham ouvir a tua voz, chamando o Senhor, Ramanaias. Onde nessa noite eu peço, Senhor, Pai, tudo aquilo, Senhor Jesus, que às vezes tem, Senhor, querido atacar, Senhor Jesus, os lares, os nossos filhos, seja repreendido em nome de Jesus, mas que o Senhor venha visitar. Visita esta igreja. Abençoa o pastor desta igreja. Abençoa o rebanho desta igreja. Meu Deus, abençoa, Pai, a cada um, Papai amado. Abençoa, Senhor, aonde a tua graça, aonde o teu chamado, aonde a promessa na vida dessas crianças, Pai. Aonde o Senhor chamou, Pai. Meu Deus, aonde o Senhor Jesus, Pai, chamou e tem plano, Pai, na vida dessas crianças, Pai. Abençoa. Coloca as tuas mãos, Senhor, que elas possam ouvir sempre, Jesus, aquilo que o Senhor tem, Senhor. Deus, para elas, Senhor Jesus, a promessa da salvação, a promessa, Senhor Jesus, na vida, Senhor, de cada criança, Pai amado. Abençoa, dá livramento, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Onde eu estivesse, Senhor, e elas estivessem, Senhor, o Senhor possa proteger, Jesus, em nome de Jesus Cristo, onde eu peço, Pai amado, ao livramento, em nome de Jesus, Pai, onde a tua graça, Senhor, e aonde o teu Espírito Santo, Jesus, acompanha cada criança, em nome de Jesus. Amém. Volte